O livro do Apocalipse, um dos textos mais enigmáticos e debatidos de toda a Bíblia. Cheio de visões simbólicas, profecias misteriosas e imagens que despertam tanto temor quanto fascínio, ele tem intrigado estudiosos, teólogos e leitores ao longo dos séculos. Mas o que exatamente é o livro do Apocalipse? Qual era o contexto histórico e cultural no qual foi escrito? E como ele se encaixa dentro do cânon bíblico? Para compreender suas mensagens e significados ocultos, precisamos voltar no tempo e explorar o mundo em que este livro foi concebido. Nos próximos momentos, vamos desvendar as origens, a estrutura e o propósito deste texto singular. Prepare-se para uma jornada através da história, da fé e da profecia. O último livro da Bíblia é uma obra profundamente simbólica e visionária, escrita por João enquanto ele estava exilado na ilha de Patmos. Sua linguagem é rica em metáforas, imagens e alegorias, o que torna sua interpretação complexa e multifacetada. Ao longo dos séculos, estudiosos, teólogos e leitores têm debatido o significado desses símbolos, buscando decifrar suas mensagens sobre o destino da humanidade, o juízo divino e a vitória final do bem sobre o mal. Os 7 selos e as 7 trombetas. Os 7 selos e as 7 trombetas são elementos centrais da estrutura narrativa do Apocalipse. Eles representam uma série de eventos catastróficos que se desenrolam em uma sequência progressiva, cada um trazendo consigo um novo nível de revelação e julgamento. Os 7 selos. A abertura dos selos, Apocalipse 6, inicia uma cadeia de eventos que incluem guerra, fome, morte e perseguição. Os primeiros 4 selos são frequentemente associados aos 4 cavaleiros do Apocalipse, que personificam forças destrutivas. O 5º selo revela as almas dos mártires clamando por justiça, enquanto o 6º selo descreve sinais cósmicos e o terror dos ímpios diante do juízo divino. O 7º selo introduz as 7 trombetas, que amplificam a intensidade dos julgamentos. As 7 trombetas. Cada trombeta, Apocalipse 8 a 11, anuncia uma nova calamidade, como granizo e fogo, o mar se transformando em sangue, estrelas caindo do céu e a escuridão cobrindo a terra. Essas trombetas são vistas como um chamado ao arrependimento, mas também como um prenúncio do juízo final. A 7ª trombeta marca o início do reino eterno de Cristo e o julgamento final das nações. Os 4 cavaleiros do Apocalipse. Os 4 cavaleiros, Apocalipse 6, 1 a 8, são talvez algumas das figuras mais icônicas do livro. Eles representam forças que moldam a história humana e são frequentemente interpretados de maneiras diferentes. O cavaleiro do cavalo branco. Muitos o associam à conquista, seja como um símbolo de Cristo vitorioso ou de um falso Messias que engana as nações. O cavaleiro do cavalo vermelho representa a guerra e o derramamento de sangue, simbolizando conflitos e violência que assolam a humanidade. O cavaleiro do cavalo preto. Associado à fome e à escassez, ele carrega uma balança, indicando a precariedade dos recursos e a desigualdade econômica. O cavaleiro do cavalo amarelo, ou verde, personifica a morte, muitas vezes acompanhada por doenças e desastres naturais. Esses cavaleiros podem ser vistos como arquétipos universais que transcendem contextos históricos específicos, representando as constantes lutas e sofrimentos da humanidade. A besta e a marca da besta. A besta, Apocalipse 13, é uma das figuras mais enigmáticas e controversas do Apocalipse. Ela emerge do mar e recebe poder do dragão, Satanás, simbolizando um sistema opressor e anticristão. A besta é frequentemente associada a governos tirânicos, instituições corruptas ou figuras históricas que se opõem a Deus e perseguem seu povo. A marca da besta, identificada como 666, Apocalipse 13, 18, tem sido objeto de inúmeras interpretações. Alguns a veem como um símbolo de idolatria, lealdade a sistemas mundanos, ou até mesmo como uma referência a sistemas econômicos opressivos. Historicamente, já foi associada a imperadores romanos, governantes modernos e até mesmo a tecnologias contemporâneas, como microchips ou sistemas de controle global.
a batalha final e a Nova Jerusalém. O clímax do Apocalipse é a batalha final entre as forças do bem e do mal, Apocalipse 19-20, culminando na derrota definitiva de Satanás e no estabelecimento do reino de Deus. A Nova Jerusalém, Apocalipse 21-22, é descrita como uma cidade celestial, onde Deus habita com a humanidade redimida. Ela simboliza a restauração completa da criação, a ausência de sofrimento e a plenitude da comunhão com Deus. Ao longo dos séculos, o livro do Apocalipse tem sido interpretado de diversas maneiras, refletindo diferentes tradições teológicas e visões de mundo. Para alguns, ele é uma previsão literal dos eventos que ocorrerão no fim dos tempos. Para outros, é uma obra simbólica, cheia de metáforas e imagens destinadas a transmitir mensagens espirituais e morais. As interpretações teológicas do Apocalipse podem ser agrupadas em diferentes escolas de pensamento. Alguns enxergam o livro como uma narrativa de eventos já ocorridos na história, enquanto outros acreditam que suas profecias ainda estão por se cumprir. Há também aqueles que veem suas palavras como um ciclo atemporal, refletindo a luta constante entre o bem e o mal. A questão central permanece: devemos ler o Apocalipse de forma literal ou simbólica? Suas descrições de catástrofes, bestas e julgamentos são previsões concretas do futuro ou alegorias destinadas a ensinar verdades espirituais? Independentemente da abordagem adotada, uma coisa é certa: o impacto do Apocalipse ultrapassou as fronteiras da teologia e se espalhou pela cultura, influenciando a arte, a literatura e até o cinema. De pinturas renascentistas a romances modernos, suas imagens e temas continuam a inspirar e provocar reflexão. Mas o que essas diferentes interpretações nos dizem sobre a verdadeira mensagem do Apocalipse? E como sua influência continua a moldar nossa visão do futuro e da fé? Um dos maiores dilemas na interpretação do Apocalipse é a questão: devemos entender suas palavras literalmente ou simbolicamente? Os que defendem uma leitura literal acreditam que as descrições do Apocalipse são profecias concretas sobre o que acontecerá no fim dos tempos. Assim, elementos como os 4 cavaleiros, os 144.000 selados e a Nova Jerusalém devem ser compreendidos exatamente como descritos. Já os que adotam uma leitura simbólica argumentam que João escreveu dentro do gênero literário apocalíptico, que usa metáforas e imagens para transmitir conceitos espirituais. Assim, a besta pode representar sistemas políticos opressores, e a batalha do Armagedom pode simbolizar a luta entre o bem e o mal dentro do coração humano. A tensão entre essas duas abordagens continua a moldar o pensamento cristão até os dias de hoje, influenciando desde a teologia acadêmica até a cultura popular. O impacto do Apocalipse na arte e na cultura. Independentemente da interpretação adotada, o Apocalipse deixou uma marca profunda na história da arte e da literatura. Durante séculos, pintores, escritores e cineastas usaram suas imagens para explorar temas como o juízo final, a redenção e a luta entre forças cósmicas. Na Idade Média, artistas como Albrecht Dürer criaram gravuras impressionantes, retratando as visões apocalípticas de João. Obras literárias como O Paraíso Perdido, de John Milton, e até livros modernos como Deixados para Trás, exploram as profecias do Apocalipse de maneiras únicas. No cinema, filmes como O Sétimo Selo e produções sobre o fim do mundo frequentemente bebem da linguagem e dos símbolos do livro. O conceito de Armagedom, por exemplo, tornou-se sinônimo de destruição global, enquanto a marca da besta inspirou teorias da conspiração sobre tecnologia e controle governamental. O livro do Apocalipse continua a ser um dos textos mais fascinantes e debatidos da Bíblia. Sua riqueza simbólica e suas imagens poderosas
garantiram sua relevância ao longo dos séculos, provocando reflexões profundas sobre fé, história e o destino da humanidade. Independentemente da interpretação adotada, sua mensagem central ressoa em todas as épocas. A promessa da vitória final do bem sobre o mal, da esperança em meio à tribulação e da fidelidade de Deus para com seu povo. Mas será que algum dia compreenderemos completamente os mistérios do Apocalipse? Ou ele permanecerá um enigma, aguardando sua revelação final,